Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos fechando o capítulo de número 11 de Daniel. E o título da mensagem é: O Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Daniel, capítulo 11, que diz o seguinte: Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. Isso disse Daniel, ao rei, ali do rei da Pérsia, Daniel, eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E, esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e estes se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e de ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no seu reino do rei do sul, e entrará no reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão, e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente, e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em seu campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exalçará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos,
isto é, de anos, virá à pressa, com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para ir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver. E lhe dará uma filha das mulheres, para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado, e em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real. Mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o seu reino com engano. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e a riqueza se formará e os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, e suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele, e os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra no tempo determinado. Tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará, e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá
aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará, e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos. Estes, Édom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá suas mãos às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes os seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão, e sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos, e esmagará as tendas do seu palácio, entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, vamos para a meditação, né, dessa palavra, né, para nós fechar hoje, em nome do Senhor Jesus, o capítulo 11 de Daniel, né, que é exatamente onde nós estamos falando aqui a respeito desses acontecimentos, dos quais serão a partir do versículo, glória a Deus, aleluia, Jesus, versículo, capítulo 11, aleluia, Jesus, glória a Deus, a
partir do versículo 11. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Versículo 36, né? A partir do versículo 36, que diz o seguinte, para nós fechar o capítulo 11 de Daniel hoje, né? E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Versículo 36, irmãos, está escrito exatamente o seguinte: e esse rei se engrandecerá. As profecias deste versículo não se enquadram no caso de Antíoco, a menção do fim do tempo, versos 35 a 40. Indica que esta profecia tem a ver com um futuro distante, a saber, o fim dos tempos, e com o personagem a quem Antíoco tipifica, o anticristo. Ver verso 7, capítulo 7, versículo 8, nota. Capítulo 9, versículo 27, nota. O anticristo será um governante ditador que se proclamará maior do que Deus e que falará coisas incríveis, blasfêmias contra o Deus verdadeiro. Ele prosperará por algum tempo e assim terá cumprimento dessa profecia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Versos Daniel 11, capítulo 45, mas prosseguindo aqui, né, do 37. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá, mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata, e com as pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que o conhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e reinará nas terras, e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Édom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes os seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Virá ao seu fim. O anticristo prosperará por algum tempo, mas logo haverá batalhas. E com o rei do sul e com o rei do norte. Verso 40. Batalhas essas que culminarão com a de Armagedon,
Armagedon, onde ele será aniquilado pela espada que sai da boca de Cristo, isto é, por sua palavra, e lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus, e assim será o final, assim será o fim do anticristo. Amém, irmãos? Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?